A vitória do Internacional diante do Santa Cruz dos Plátanos deixa algumas coisas muito evidentes do time de Eduardo Cudê em 2024. A consistência do meio-campo, a defesa e mais um jogo sem ser vazado. Wanderson cada vez melhor e um dos principais jogadores do país. Enquanto isso, uma ligação de Eduardo Cudê para Bruno Gomes irrita a diretoria do Coritiba. E mais, atualizações sobre Pedro Henrique e Gabriel e o seu futuro no Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que venceu ontem no Campeonato Gaúcho, quarta-feira à noite, lá nos Plátanos, em Santa Cruz, 2-0, uma vitória extremamente consistente e a gente vai falar sobre os destaques da noite ali em Santa Cruz. Mas também tem alguns outros bastidores para a gente entender o que está acontecendo no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, no futuro do Internacional, ainda na janela, que fecha no dia 7 de março. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Ontem deu ganho antecipado na KTO, mais uma vez, né? 2-0, antes mesmo de terminar o jogo, a gente já sabia que tinha posto uns pila no bolso. Eu espero que tu tenha feito já o teu cadastro em kto.com, usado o cupom Ernest e garantido 20% de free bet. Aí o resto é história, te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece. Site para maior de 18 anos e sempre lembrando, né, cara? Brinca, te diverte com responsabilidade. Bom, cara, eu acho que a gente tem que falar primeiro da consistência do Internacional lá nos Plátanos ontem, porque assim, pode ser chovendo molhado, mas é o 6º jogo do Inter no estadual, sendo ele 5 sem tomar gols. E aqui eu acho que a gente tem que destacar não só a linha defensiva, mas o que o Internacional faz no seu meio-campo e até mesmo no ataque. Ener Valencia pressiona a saída de bola, os jogadores da linha de 3, principalmente o Wanderson e o Bruno Henrique, fazem também o primeiro combate. O Arangues, então, é um absurdo o que está jogando esse chileno, está sempre em todas as posições, basicamente, do meio-campo. Então a bola chega meio quebrada na linha defensiva, mas aí quando chega Robert Renan, Vitão, Gabriel Mercado, René, o Bustos, tem dado conta do recado, né? Quando fazem as suas partes, né, na questão da defesa. O que eu gostaria também de destacar para vocês é o quanto o Robert Renan tem agregado nessa defesa, né? Um jogador que tem uma autoconfiança muito grande, acerta muitos passes, ainda que ontem ele tenha feito alguns erros, né, que não tem cometido nos outros jogos em que jogou, mas também se aventura ao ataque, né? Tanto que é dele o passe para o Bruno Henrique. Bruno Henrique é outro que cresceu demais já na temporada em relação a ele mesmo no ano passado e vem aí se consolidando talvez como um dos grandes nomes desse início da temporada. Falar do Alan Patrick é meio chover no molhado, para mim ainda continua sendo o melhor 10 do Brasil e fácil, né? É o cara que dita o ritmo. Mas aí a gente tem um cara diferente que é o Wanderson. Esse aí sim, esse para mim é o melhor do Brasil hoje, fácil, o melhor jogador do Brasil, tranquilo. E não é por clubismo, não é por ser colorado, mas dificilmente no X1 ele é parado, é um cara extremamente veloz, tem feito os gols que no ano passado muitas críticas em cima disso, né? E óbvio, a questão das triangulações, das assistências, ou pelo menos das possibilidades, né, que ele vem armando no ataque no Internacional. Ener Valencia fez o seu gol, dá pra gente dizer que de repente pode começar a desencantar a partir de agora, né? Aquela coisa de zica também, que vocês gostam de falar bastante, mas a partir daí um ponto que precisa talvez melhorar é o ataque do Inter, né? Que é o terceiro melhor ataque do Campeonato Gaúcho, mas os atacantes em si, Ener Valencia, Alário, Luiz Adriano, fazem poucos gols, né? O próprio Pedro Henrique fez o dele com gol de pênalti lá em Bagé. Cara, daí, já que estamos falando do Pedro Henrique, vamos falar então Pedro Henrique e Gabriel, tá? O presidente, ele não garantiu a permanência deles ontem numa entrevista
antes do jogo, né? Não garantiu a permanência dos dois, mas ao mesmo tempo disse que o Inter vai dificultar a saída, principalmente porque tem que ficar bom para o clube, não pode ser bom para os jogadores. Por exemplo, o Pedro Henrique com o Vasco tá tudo certo. Ele já acertou salário, já acertou tudo certinho, fez tudo certinho já com o time carioca. Só que as propostas que vieram desde São Januário para o Internacional não agradaram a direção. O Vasco quer um empréstimo, o Inter quer dinheiro. Óbvio, né? Ou pega em definitivo e não leva mais e não fica mais com o Pedro Henrique. Aí tá tudo ótimo e até o Pedro Henrique também quer isso. Para pegar e estabelecer, né, uma moradia no Rio de Janeiro, levar a família e tudo mais. Ele tem contrato até final de 2025. Não tem porquê ele ficar 2024 e aí depois voltar para cá, buscar um lugar ao sol aqui no Beira-Rio de novo. Isso não vai acontecer, não é producente para ele, né? Então tem alguns capítulos ainda mais essa novela do Pedro Henrique. Já o Gabriel é o seguinte, né, cara? Não há convicção, né, de que o Kudê vai usar ele. Isso é muito claro. É o 6º jogo que ele já nem entra, né? Mas o presidente Alessandro Barcelos, ao mesmo tempo, disse o seguinte, olha, é um jogador de grupo, ele não é obrigado a jogar e o técnico não é obrigado a colocar ele. Só que me parece muito claro que o Gabriel vai ficar enquanto o Inter não tiver um primeiro volante já definido. Tá? Me parece muito claro que fica aquela opção, ó, nós temos o Arangues, nós temos o Rômulo e nós temos o Gabriel, já que o Campanharo, né, foi colocado já em outros momentos mais para frente, se o Kudê usa, né, o Campanharo, já que, melhor dizendo, o Kudê usa o Campanharo. Então, me parece assim, destravou questão Thiago Maia, Gabriel vai sim, né, poder buscar aí um futuro em outro clube. Já falei para vocês em outros conteúdos. Tem o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo e alguns clubes da MLS na possibilidade do Gabriel, tá? Outra, Bruno Gomes e Thiago Maia. Me parece o seguinte, tá? O Thiago Maia é a prioridade do Inter, o Thiago Maia é o que o Inter quer, o Thiago Maia é a obsessão do Eduardo Cudê. Mas como o Flamengo está ali se fazendo, está demorando para pegar e dar uma resposta, cada vez mais destrava de um lado e trava do outro, o Internacional também vai buscar outras alternativas. E o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso também ontem ao início da partida, dizendo, olha, a gente fez tudo que podia fazer, oferecemos todos os valores que o Flamengo quis, ou chegamos aos valores que nós poderíamos arcar para o jogador, e agora depende deles. Enquanto isso, enquanto o Thiago Maia não se decide lá em termos de Flamengo, na verdade, né, o clube não decide o que faz com ele, o Inter vai tentando outros jogadores. E aí o técnico Eduardo Cudê fez uma ligação para o Bruno Gomes, jogador de 22 anos, volante, que se destacou no Coritiba agora e que está saindo de lá para o Fortaleza. E aí a informação que se tem, tanto do Vene Casagrande quanto da Nádia Mauad, né, também do Globo Esporte, é que o Kudê teria até ligado para o jogador. E aí eu vou te explicar algumas coisas, tá? O Inter tem 50% do Bruno Gomes. O Inter quando emprestou o jogador em 2022 para o Coritiba comprou 50% dos direitos econômicos dele, por 4 milhões e meio de reais. O Inter ficou com os outros 50%. O Coritiba está vendendo os 50% dele. O Inter não vai ganhar nada nessa negociação. O Inter está simplesmente com os 50% ali paradinhos, quietinhos, lá na gaveta de contratos do Beira-Rio. Então o Kudê olhou e disse assim, esse cara me serve, esse cara é novo, esse cara se destacou pelo Coritiba no ano passado, eu vou dar uma ligada para ele vir para cá e não jogar no Fortaleza, até porque a gente já tem uma parte também dos direitos econômicos. Só que é óbvio, né? A diretoria do Coritiba não gostou, porque o Fortaleza e o Coritiba estão mais ou menos acertado já, está muito próximo de efetivar o negócio. E aí essa espécie de aliciamento, entre aspas, assim, não foi bem vista dentro do Couto Pereira. Então é mais uma possibilidade aí que aparece, claro, mas ao mesmo tempo, de repente, uma novelinha que vai aparecer. Uma leitura que eu tenho, tá? Essa questão do Bruno Gomes é para botar uma pressão no Flamengo em cima do Thiago Maia. Libera o cara de uma vez aqui, porque a gente está vendo outros jogadores, inclusive o treinador tá ligando, né, para os atletas que a gente quer. Vocês vão vender o Thiago Maia logo? Senão, a gente vai pegar outro e vocês vão ficar chupando o dedo. É a minha leitura em cima de toda a negociação e nos bastidores que a gente vê por aqui. Beleza?
Se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te dizer, meu parceiro, ó, muito obrigado. Deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação, compartilha o conteúdo aí para o maior número de pessoas possível e bora. Vamos falar do Colorado porque sempre tem muito para tratar do Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.